Olá, sejam muito bem-vindos. Se alguma vez deram por vocês a olhar para um brasão antigo e a pensar que aquilo parecia uma espécie de linguagem secreta, não estavam nada enganados. Hoje vamos precisamente descodificar uma parte fundamental dessa linguagem, as linhas que dividem os escudos. Pensem nelas como o verdadeiro ADN da heráldica. A grande questão que nos guia é esta: como é que é possível contar a história da união de famílias, da conquista de territórios ou até da fusão de vários reinos num espaço tão pequeno e limitado como o escudo? A resposta, como vamos ver, está numa solução incrivelmente elegante e engenhosa: as partições. Muito bem, vamos então mergulhar neste código. Primeiro de tudo, é mesmo crucial perceber que a heráldica não é só uma questão de decoração, nada disso. É um sistema de identificação visual, de uma precisão incrível, era uma forma de gravar a história e a identidade diretamente no equipamento de um cavaleiro e, claro, principalmente no seu escudo. E no coração deste sistema estão precisamente as linhas de partição. De forma muito simples, são as linhas que cortam, que dividem o escudo em diferentes secções. Isto é o que permite que múltiplos brasões, cada um com as suas cores e símbolos, possam coexistir num único desenho, contando assim uma história muito, mas muito mais rica. E é aqui que encontramos um paradoxo fascinante na heráldica. O ato de dividir um escudo serve, na verdade, um propósito de união. Cada divisão é, no fundo, uma oportunidade para juntar as histórias de um casamento, de uma aliança política ou de junção de vários domínios sobre um único poder. É por esta razão que estas linhas são absolutamente vitais para quem estuda genealogia. De uma forma, seguir as divisões de um brasão ao longo do tempo é quase como ler uma árvore genealógica em formato visual. Conseguimos traçar as alianças e as heranças que foram moldando uma linhagem. Vamos então passar às plantas de um brasão. É uma boa analogia. Tal como um arquiteto precisa de plantas para erguer um edifício, um arauto, o especialista em heráldica, usa estes cortes fundamentais para construir a identidade visual de uma família ou de um reino. O primeiro e o mais simples é o chamado partido. É só uma linha vertical a dividir o escudo ao meio. Classicamente, isto representa um casamento. Do lado esquerdo, que para o portador do escudo é destra, o lado de honra, ficavam as armas do marido. Do lado direito, as da esposa, unidas para sempre num só escudo. Simples, direto e muito poderoso. A seguir temos o cortado. A lógica é exatamente a mesma do partido, mas desta vez a divisão é horizontal, embora possa ter vários significados como a união de dois feudos. É outra das ferramentas básicas na caixa de qualquer arauto para combinar duas identidades diferentes. Agora, as coisas começam a ficar realmente interessantes quando combinamos os dois. O quartelado é talvez a partição mais reconhecível. Cria 4 espaços, os chamados quartéis, o que permite exibir as armas de até 4 linhagens diferentes. O combinar as armas de uma família com os símbolos dos seus vários domínios. E isto ilustra na perfeição a precisão quase cirúrgica da heráldica. Olhando para o escudo, estas duas divisões na diagonal parecem quase faz a mesma coisa, mas são opostas. O tronchado vai do canto superior direito do portador para o inferior esquerdo. O talhado faz o caminho inverso. Parece um pormenor, mas muda completamente a descrição e o significado do brasão. Mas a história não acaba aqui. Se estavam a pensar que uma linha era só uma linha, preparem-se, a própria forma da linha de divisão acrescenta para acrescentar mais uma camada de significado, mais uma forma de distinção. É mesmo aqui que a precisão técnica da heráldica encontra a sua expressão artística. É mesmo isto, porque uma linha de divisão nunca é só uma linha. A sua personalidade, o seu estilo é um detalhe absolutamente crucial. Ignorar isto seria como tentar ler uma frase ignorando toda a pontuação. Perde-se o sentido. Portanto, o ponto de partida é este. A regra base, a pré-definição, é a linha reta. É tão fundamental que nem precisa de ser mencionada. Se na descrição de um brasão não se diz nada sobre o estilo da linha, assume-se que é direita. Ou seja, a própria ausência de descrição já nos está a dar informação. Mas claro, quando a linha não é reta, abre-se todo um leque de possibilidades criativas.
Estes são só alguns exemplos dos estilos que uma linha de partição pode assumir e cada um tem o seu nome específico e muitas vezes o seu próprio simbolismo associado. E aqui conseguimos ver como é que isto funciona na prática. Uma linha ondada lembra as ondas e, como seria de esperar, é muitas vezes usada para simbolizar uma ligação ao mar. A dentada é mais agressiva, parece os dentes de uma serra, e a sinuosa é mais suave, mais orgânica, quase como uma nuvem. O estilo da linha, no fundo, acrescenta poesia à gramática do escudo. Certo? Vamos agora juntar as peças todas do puzzle. Já vimos os tipos de partição e os diferentes estilos das linhas. Como é que isto tudo se combina para criar aquilo que se chama um blasão, ou seja, uma descrição heráldica 100% correta? E é fundamental porque, por vezes, o estilo da linha é a única coisa que distingue dois brasões. Imaginem, duas famílias podiam ter exatamente as mesmas cores e as mesmas figuras, mas uma teria uma divisão cortado e a outra um cortado dentado, uma diferença que parece subtil, mas que em termos heráldicos é gigantesca. Então, o processo de leitura ou de construção é muito lógico. Primeiro passo, identificar a partição. Neste exemplo é um cortado, ou seja, uma divisão horizontal. Segundo passo, observar o estilo da linha. Neste caso é ondado. Terceiro e último passo, juntar tudo. A descrição final e correta é cortado, ondado. Simples. A regra gramatical é muito simples. E é universal. O adjetivo que descreve a linha vem sempre depois do nome da partição que está a modificar. Diz partido dentado, nunca dentado partido. É esta consistência que faz da heráldica uma verdadeira linguagem internacional. E assim, com isto chegamos ao fim. Agora que a gramática básica da heráldica foi desvendada, fica um desafio no ar. Da próxima vez que estivermos a olhar para os brasões nos monumentos, nas igrejas ou em documentos antigos, que histórias de uniões e de poder vão conseguir ler nas suas linhas? Aquela linguagem secreta, se calhar, já não parece assim tão secreta.